Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e hoje eu vou conversar com a Kátia, que é reflexologista. Ela vai falar para mim como que a reflexologia auxilia na ansiedade. Eu também não sei, vou saber mais sobre essa terapia integrativa, né? Vamos falar sobre isso. Lembrando que essa live ela tem 60 minutos, né? Muitas vezes não dá pra gente conversar em 60 minutos, o assunto se torna interessante e a gente vai ficando. Mas para não ficar uma live muito longa, uma live com duas partes, que algumas coisas mudaram no Instagram há pouco tempo, eu vou marcar uma entrevista com a Kátia, porque ela também trabalha com Reiki. Então, nessa entrevista, o que a gente não conseguir falar de reflexologia, vai para essa entrevista e nós vamos falar sobre Reiki também, tá? Na entrevista. A entrevista ela fica disponível no meu canal no YouTube, Viviane Carnevale, ou no meu grupo dentro do Facebook que chama Vamos Conversar. Se você ainda não faz parte do grupo, corre lá toda semana. Um tema diferente, muita coisa gratuita, muita coisa bacana, tá? Deixa também, para quem já faz parte do grupo, deixa nos comentários sugestões de temas, de assuntos, né? Curiosidades, para que eu possa trazer cada vez mais conhecimento para vocês, né? Isso é muito importante, porque quando a gente conhece, a gente para de ter tantos preconceitos na nossa vida, né? E a gente consegue auxiliar as pessoas que estão em sofrimento, a gente consegue nos auxiliar também, né? E conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Eu já vou chamar a Kátia aqui, que ela já está aqui comigo, para que a gente não perca tempo. Vinha, oi Michel, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa live ela fica lá no meu canal no YouTube, tá? E também aqui no IGTV. Oi, Kátia! Oi, tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Vivi. Então tá bom. Seja bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar conversando aqui comigo, com o pessoal que não conhece ainda a reflexologia e todos os seus benefícios, né? Porque não é só a Sim. ansiedade, você vai falar um pouquinho sobre o que a gente consegue aí tratar com essa. Deixa eu só arrumar aqui a luz. Pronto. Kátia, bem-vinda. Obrigada, Vivi. E eu que agradeço também, viu, pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Kátia, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, o seu trabalho com a reflexologia, como que você caminhou para essa terapia, né? O que que você, enfim, o que que te encantou, né, nessa terapia? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, eu tenho 30 anos, né? É, eu, na verdade, iniciei uma faculdade na época em administração de empresas. Sempre trabalhei assim, área administrativa, né? Com atendimento ao cliente e coisas do tipo. Mas eu sempre me interessei muito pela área da saúde. Sempre. Tá. E daí uma vez eu até tentei fazer um curso de enfermagem, né? Achei que era esse o meu caminho. Mas daí não me identifiquei estando no curso, percebi que não me identificava como eu achava. E Tá. aí a vida, né, a vida foi seguindo. Foi quando eu fui morar no interior de São Paulo e tive a oportunidade de entrar num curso técnico em massoterapia. Tá. E engraçado que a massagem também é uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Não sei exatamente da onde tirei, da onde veio, mas era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Mas eu tinha aquele preconceito, né? Por conta até mesmo da imposição, muitas vezes, da sociedade e tal.
que se eu fosse fazer massagem, eu ia morrer de fome, sabe? Essas coisas assim, que você só é alguém como se Uhum. você tem uma faculdade e trabalha numa empresa. Sim. E então, quando eu estava fazendo esse curso técnico, eu conheci a reflexologia lá. E eu me Tá. apaixonei. Porque, né, aí a gente aprende diversas técnicas e tudo mais. E eu percebi que eu tinha muita afinidade com técnicas reflexos, que no caso seria a Tá. reflexologia podal e a auriculoterapia, que coloca sementinhas na orelha, sabe? Tá. Uhum. E aí, voltando para São Paulo, tive que voltar para São Paulo, não finalizei o curso técnico, mas decidi estudar em São Paulo. E daí foi que Tá. tudo começou, né? Basicamente assim, esse ano, tudo recomeçou, na verdade, né? E você já trabalha com reflexologia, Kátia, aí em São Sim, Paulo. sim, a Reflexio e a Quick também. Tô fazendo bastante Quick Massage, que já é a massagem rápida na cadeira. Tá. É, já vi várias fotos, parece ser delicioso, né? Sim, é muito bom, muito bom. E assim, tem gente que não acredita muito que em 15 minutos dá pra você relaxar mesmo na cadeira e até mesmo dormir, mas dá sim, se você tiver uma boa técnica, você como um terapeuta, tiver uma boa técnica, fizer com carinho, dá pra relaxar bem a pessoa, sabe? E muitas vezes acontece dela assim, até dormir em pouco tempo. Entendi. Isso é bom, isso é bom. O Kátia, e me fala, a terapia, a reflexologia, ela é vista hoje como uma terapia integrativa? É isso? Isto, isto. Tá. Inclusive, E ela já ela, foi até integrada pelo SUS. tá. Então, o pessoal que, né, assim, que quer, consegue fazer a reflexo pelo SUS. Desculpa que a conexão falhou. A conexão, a internet tá abençoado, assim. O pessoal o pessoal ele consegue fazer reflexologia pelo SUS. Isto. Aí tem todo um. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Tô. Tem todo um processo, né, dentro pelo SUS. Aí os médicos, no caso, precisam recomendar, né? Eles fazem cartinhas e tudo mais. E daí é todo um processo. É óbvio que é um pouco mais burocrático, né? Mas ele é considerado, né? Ele entra nas PICs que a gente chama, né? De terapias integrativas, assim como aroma, o reiki também hoje em dia está sendo bastante aceito, né? Em hospitais mesmo, clínicas, e só é um pouco mais burocrático, dependendo. Tá. Você vê a importância, Kátia, da gente falar sobre essas terapias integrativas, da gente trazer mais conhecimento para as pessoas começarem a desmistificar um pouco a ideia do que é, de entender um pouco mais que existem técnicas que auxiliam na vida da gente de alguma forma? Sim, eu acho assim, essencial ser falado sobre isso hoje, sabe? Porque já é mostrado cientificamente, né? A gente vê a melhora das pessoas de fato, não só mais na medicina alopática, mas em Tá, diversos tipos de técnicas, né? E assim, são técnicas que não são invasivas. Por exemplo, o reflexo não é uma técnica invasiva. E ela tem um resultado muito bom, muito imediato mesmo. Dependendo da situação, do desequilíbrio da pessoa, até pode demorar um pouco a recuperação, assim como na medicina alopática também, mas no geral, de fato, de primeiro você já vai ver no mínimo a redução, entende? De repente, uma redução tá. de dor, você entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam
sim falar sobre isso, precisam sim estudar mais sobre isso e perceber que existem outras maneiras, outras formas, sabe? E não de repente só ficar consumindo remédios de uma forma muito tradicional, que eu chamo, né? É uma forma menos invasiva, menos agressiva para a saúde e que não, é óbvio, não tira, em hipótese nenhuma, a potência da alopatia, mas uma união. Eu apoio a Sim, união das duas. sim, com certeza. Kátia, deixa eu só falar um oi aqui pro pessoal que foi chegando. A Flávia está por aqui, o Michel, o Rafael, a Lília, o Gerson, sejam bem-vindos a essa live. Kátia, e aí o assunto esperado, né? O Almeida também acabou de entrar aqui. Como que a reflexologia ajuda na ansiedade da pessoa? Então, a reflexologia, eu trouxe um material aqui, primeiro para vocês entenderem como que funciona. Eu vou mostrar, tá? Tá? Fica Ela à é feita vontade. de mapas. Ela é feita de mapas. Tá, tá, E cada ponto desse, por exemplo, no pé ou na mão, representa uma estrutura ou um órgão do nosso corpo, ó. ok, E daí, tá, conforme o terapeuta ele estimula esses pontos, é mandado um sinal, né, para o nosso cérebro e o cérebro envia respondendo, né, mandando uma resposta terapêutica a essa estrutura ou órgão que foi estimulado, seja no pé ou na mão. tá, E tá, assim, se houver algum desequilíbrio, ele já vai reestruturando. Não que na reflexo nós tenhamos pontos para ansiedade, pontos para tá. depressão, mas ela age como um todo, entende? As terapias, nenhuma terapia vai agir só naquele ponto específico. Ela sempre vai cuidar da Tá. pessoa como um todo. Por isso que até a gente chama holístico, né? Holístico é o todo, é a visão do todo. Então, assim, a partir disso é que vai ocorrendo as mudanças. E o engraçado é que alguns pacientes, já aconteceu de alguns pacientes, eles desistirem, porque eles começam a sentir que começa a mexer no emocional deles. Eles às vezes não conseguem nem identificar direito o que é, mas a gente Tá, percebe o que é. E nessa, muitas vezes sim, eles desistem, eles falam: olha, vou dar um tempo porque eu não estou preparada para trabalhar isso. Eu tá, vim atrás de uma situação, mas isso eu não estou preparada para trabalhar, então eu preciso de um tempo ainda. Então, é entendi. nesse ponto assim que a reflexo age. É nesse equilíbrio do todo, entende? Tá, Como um tá, ser humano mesmo. entendi. E você já pegou um caso de ansiedade, Kátia, para trabalhar? Já alguém assim que chegou e falou, ah, eu sou muito ansioso, porque hoje assim é uma fala muito corriqueira por conta de Sim. tudo que a gente está vivenciando, né? Ai, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso. E às vezes a pessoa não entende nem o que é uma ansiedade focal, uma ansiedade que vai passar, de uma ansiedade patológica, né? De um transtorno de ansiedade. Então, hoje a moda é todo mundo tá ansioso. E não tira a É. razão dessa ansiedade toda, né? Não tô banalizando essa ansiedade, mas hoje a gente tá. É o assunto do momento, né? Na realidade. Você já viu o resultado disso? De falar assim, olha, aquela pessoa, ela estava assim, pilhada, ansiosa e fez o tratamento, né? Ou todo o processo e ficou legal. Já sim, e foi muito engraçado porque foi muito imediato. Assim, eu atendi essa pessoa e é uma amiga e eu conheço ela, assim, eu estudei com ela na faculdade e ela é muito pilhada porque ela trabalha muito, assim, né? E tem a própria empresa, enfim. E daí eu atendi ela, ela me relatou muita ansiedade, muito estresse, além de outras coisas. E assim,
ela dormiu no meio do atendimento. E isso foi muito interessante porque ela falou que ela não sabia quando foi a última vez que ela tinha dormido, assim, um período da tarde para descansar um pouco a mente e o corpo, sabe? Simplesmente parar e desligar um pouco. E daí ela dormiu no meio do atendimento e eu deixei, claro. E eu terminei o atendimento e eu organizei tudo e ela ficou dormindo e eu deixei. Ela ficou dormindo mais uns 20 minutos. E depois Tá. ela relatou como ela se sentiu melhor, assim. E ela ficou assim, caramba, eu perdi tanto a noção do tempo da minha vida que eu tinha até me esquecido o quanto é bom dormir às vezes um pouco à tarde e desligar. E aí eu fiquei, sabe, quando aquele negócio mexe com o teu coração, porque é uma coisa tão simples, né? Mas se a gente for parar para pensar, muita gente vive assim. Sim, sim, exatamente, com certeza. E o pessoal que chega até você, Kátia, do que eles mais reclamam, assim? Qual que é a sua maior queixa no seu trabalho hoje? É a ansiedade ou tem outros transtornos, enfim, outros momentos que a pessoa está vivenciando que chega até você? O que tem chegado muito são dores, principalmente dor na coluna. Tá. Bastante dor. Assim, as últimas pessoas também que eu tenho conversado, independente se eu atendo de fato ou não, que elas vêm conversar comigo sobre, eu vejo que também elas estão tendo muita prisão, no caso, no intestino, na parte intestinal, por conta de Tá. processos emocionais. Sim. Entende? É, E isso, entendo. isso na reflexologia, assim, pra gente trabalhar é maravilhoso, que dá um super efeito, né? E na verdade, em tudo, mas o que eu percebo que eu gosto mais de trabalhar, que eu vejo que dá muito resultado, pelo menos nas pessoas que eu atendo, é isso. É a questão da dor e do intestino, principalmente quando é voltado para o lado emocional, Eu não né? sei se você acompanhou a série que eu fiz no meu grupo da microbiota e do quanto o nosso intestino, que era para mim foi novidade quando eu vi psiquiatras e neurologistas falando sobre isso, né? E fui atrás para saber, gente, do quanto o nosso intestino manda na nossa saúde mental. Sim, sim, total. Uhum. Total, ele fala, total. Se você sente alguma coisa, por exemplo, eu tenho muita ligação, meu lado emocional tem muita ligação com isso, por exemplo. Depende, se eu for fazer, tô ansiosa por fazer uma entrevista de emprego, um exemplo, ou se eu vou fazer qualquer coisa, já reflete direto, sabe, nessa parte do estômago e Uhum. do intestino. Tem gente que já vai refletir com dor de cabeça. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas reflete nessa parte digestória e do intestino. Interessante, Kátia, que interessante. Poxa, e o que mais a reflexologia faz na vida da gente, né? Assim, ela trata as dores, ela trata a parte emocional, ela trata todo esse conjunto. Sim, sim, todo e qualquer desequilíbrio. E a gente sempre fala, assim, uma professora minha sempre falava que todo desequilíbrio ele começa a nível energético. Então, no corpo, né? Então, assim, às vezes, nós como terapeutas, a gente vai atender uma pessoa que ela não de fato tem aquele problema. Um exemplo, no rim, um desequilíbrio no rim, Tá. né? Tem uma pedra, enfim. Mas ela está no início. Então, assim, quando a gente estimular o ponto, vai doer. Porque, assim, a reflexologia, quando você tem um desequilíbrio, o ponto que a gente estimula dói um pouco, você vai sentir, né? Aí Tá. é de nós não ficar lá fazendo a pessoa sofrer. Esse não é o intuito, né? Tá Tá. mostrando pra gente que ali há um desequilíbrio. Então a gente vai tratar assim de uma maneira tranquila, suave, até mesmo para a pessoa não ficar ali sofrendo com dor, né? E dali o problema já é resolvido. Quando é um desequilíbrio assim que ainda tá no início, principalmente.
É óbvio que se for algum problema, por exemplo, na parte do osso, né? A reflexologia ela não faz o osso se regenerar, mas ela pode sim estabilizar. Tá, Quando há um entendi. desgaste ou coisa assim, dependendo do processo, ela pode estabilizar sim. Tá. E quantas sessões uma pessoa precisa para chegar nesse nível? Isso vai de pessoa para pessoa, Kátia? É bem relativo, viu, Vi? É relativo mesmo. Tá. Depende muito do processo que ela tá passando, né? Porque é como a gente estava falando. Se é algo só no corpo, só. Mas assim, tem a parte energética, tem a parte emocional. E não dá pra gente falar como se fosse só o corpo, porque tudo começa a nível energético. Então é muito relativo isso, né? Não tem como, mas geralmente da terceira, quarta, depende se for um pouco mais grave, terceira ou quarta sessão, a pessoa já começa a ficar muito melhor. E a pessoa pode fazer reflexologia para sempre, Kátia? Tipo assim, eu vou ser atendida por você, você detecta alguma coisa, mesmo que eu sane, né? Sei lá, eu tô com uma dor na coluna, mesmo que essa dor na coluna passe e tudo mais. Eu posso continuar fazendo a reflexologia ou tem que dar algum intervalo, ou enfim. Não, você pode continuar. Algumas pessoas fazem, depende muito assim do teu poder aquisitivo, né, para poder é, combinar com o terapeuta, quantas sessões ele pode pagar, mas assim, você pode fazer mais de uma vez na semana, você pode fazer a cada 15 dias, uma vez por mês, entende? E a reflexo, ela não age só quando já existe o problema, ela também age como prevenção. Então, você pode fazer para sempre. É uma técnica assim, é como aroma, é como as outras terapias, para sempre. É como prevenção mesmo. Que E Vivi, bacana, deixa eu Kátia. te mostrar uma Seria, coisa pode, fica à vontade, Kátia. que eu trouxe aqui, eu esqueci, quando eu mostrei o mapa, que eu trouxe esse bastão também, que muitas pessoas não conhecem. Que esse bastão a gente também usa para poder, tem de madeira também, a gente usa para poder aplicar, né, fazer algumas manobras, até mesmo para auxiliar, né, as nossas mãos, a mão do terapeuta e tal. Dependendo do ponto também, ele é até mais preciso, sabe? E daí é bacana Tá. também. E eu também gostaria de deixar aqui para vocês que pode ser utilizado junto com óleo essencial, por exemplo, essa técnica, porque é uma técnica de Hum, massagem. tá. Entendi. Que bacana. Quer dizer, dá para fazer muita coisa com a reflexologia, né? Você Dá tem o sim. equipamento, você tem o óleo essencial que também faz todo um processo que a gente já conversei aqui com a Patrícia, ela já falou um pouco sobre isso, né? Sim. E que interessante. Deixa eu só falar aqui um oi pro pessoal. A Adri tá por aqui, a Cris, o Roberto, a Jéssica. Sejam bem-vindos. Ô, Kátia, Sim. nossa, eu ia te fazer uma pergunta agora. Os mesmos pontos que nós temos nas mãos são os mesmos pontos que nós temos nos pés. É isso? Isto. Dependendo, muda um pouquinho o ponto, né? Porque a estrutura é diferente do pé e da mão. Mas, Sim, por exemplo, o que tem num pé não tem no outro, porque ele corresponde ao nosso corpo. Então, de um lado tem um determinado órgão, do outro tem outro órgão. tá. No caso do coração, que Entendi. fica mais ou menos no meio, ele vai pegar os dois pés, mas um vai ter uma parte maior do que o outro, entende? Mas é nos dois, Entendi. Poxa, que legal, né? É um né? mapa mesmo nosso, Sim, tem tudo, né? Tem sim, é tudo. muito Que legal. legal, que legal. E, Kátia, como que está sendo o seu trabalho, né? Agora, nesse momento aí que a gente está, né? Pode se ver, não pode se ver, né? Como que você está conseguindo aí atender, né, os seus clientes, seus pacientes, enfim. Então, tem duas salas que eu subloco, mas eu Tá. também faço trabalho indo na casa das pessoas, a home care.
No caso, há alguns dias eu atendi, fui atender a família de uma amiga, mas assim, é todo um processo, daí eu, né, levo máscara e álcool, isso já é de praxe mesmo, mas eu chego, daí tem que fazer uma boa higienização de mim mesmo, vamos dizer assim, coloco jaleco, Sim, todo mundo usa máscara, passa muito álcool em gel, o tempo todo higienizando as mãos, mas eu percebo sim que tem diminuído e algumas vezes, em alguns casos, eu conversei até com alguns amigos meus também dessa área, o que que eles estão fazendo? Eles ensinam principalmente quando é aquela pessoa que precisa mesmo de um acompanhamento mais de perto, mas ela não está podendo, principalmente o pessoal que faz parte do risco maior, né? Eles ensinam o como fazer, o como pegar em determinado ponto para que não haja né, uma recaída, digamos, tão brusca, para que o tá. tratamento, pelo menos, vá se mantendo de alguma forma. Não é a mesma coisa, porque daí tem todo um Sim, processo que a gente faz. Tem toda uma preparação que a gente faz com a mão ou com o pé antes de começar a aplicar, tá. mas já auxilia. Entendi. Eu até ia te perguntar isso, né? Na questão da ansiedade, se tem lá um pontinho que a gente pode apertar assim e dar uma amenizada, ou isso vai muito do processo que você tem que atender, que você tem que fazer uma entrevista com a pessoa, conhecer. Como que é essa parte, Kátia? Olha, primeiro a gente precisa sim fazer uma entrevista, digamos, com a pessoa. Tem uma ficha de avaliação, né, que ela preenche, até mesmo para que eu analise e pense no caso dela, no que eu de fato preciso fazer com ela. Aí é óbvio que quando eu chegar no local de atendimento, eu vou conversar com a pessoa, porque sempre fica alguma coisinha que você acaba pegando na conversa, às vezes Uhum, ou às vezes ela esquece mesmo de colocar, ou às vezes você percebe, às vezes ela nem percebeu, através da conversa, uhum. né? E, e daí, no sentido da ansiedade ou de qualquer problema emocional, não tenho o ponto exato, mas é como a minha professora sempre falava, uma professora que eu te falava, toda emoção passa pelo coração. Então, sim, eu vou estimular muito o coração, a parte do coração dessa pessoa. Entende? Que faz muito sentido nessa parte. E também tem as glândulas, né? Que tem a parte da pituitária, por exemplo, tem a parte das glândulas que são responsáveis pelos hormônios, e daí é o que auxilia bastante também no tratamento. Então, assim, é mais uma análise e você fazer uma conexão com as coisas. Entende? É você fazer essa conexão com os pontos, com o que a pessoa tem, com o que ela tá falando para você, e daí, a partir disso, você monta o seu atendimento para aquela pessoa. Entendi. Kátia, a reflexologia, ela é indicada para todas as pessoas? Criança, bebês, idosos, pessoas, sei lá, que já tiveram um problema sério do coração ou que tem uma diabetes? Funciona para todo mundo? Claro que cada um vai funcionar de uma forma, mas assim, tem alguma contraindicação? Sim, ela tem contraindicações, né? Assim, ela é boa para pessoas de qualquer idade. Porém, por exemplo, uma contraindicação é gestante até 3 meses não é indicado. Tá. Eu como terapeuta, se eu atendo uma gestante, eu peço para ela uma cartinha do médico que libere ela fazer, mesmo ela tendo, sei lá, 6 meses de gestação, porque gestante é uma questão muito delicada. E a gente tem partes que a gente estimula o útero e tal, e pode causar um aborto, né? A gente precisa ficar muito atento a isso, Entendi. né? Por exemplo, quem tem um problema circulatório, por exemplo, uma trombose, não pode fazer, porque daí eu posso deslocar o trombo da pessoa, entende? Uma pessoa que tenha, de repente, pressão alta e não faz o controle certinho, também já seria Tá. uma contraindicação. Cirurgia Entendi. recente. Entendi.
E entendi. também dependendo se a pessoa tiver algum problema na pele, dependendo, também não é indicado. Melhor que primeiro ela precisa tratar para depois a gente poder atender, né? Legal. Deixa eu falar um oi para quem foi entrando aqui. A Jéssica falou que ela ama óleos essenciais. Eu também, Jéssica, tamo junto. A Carol tá por aqui. A Gi, oi Gi, oi Pri, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Kátia, como que você hoje percebe a interação de outros profissionais com a terapia integrativa? Então, assim, hoje eu percebo que os psiquiatras, eles mudaram muito a forma como eles veem a psicologia, né? Hoje o pessoal está conseguindo ver que tudo é importante, é aquilo que você falou. O trabalho em conjunto, ele é primordial, na minha opinião, para uma saúde ampla, né? É claro que a reflexologia, como você mesma disse, não substitui a medicação daqueles que precisam tomar medicação, mas existia uma resistência muito grande por parte de médicos, por parte de psiquiatras, de indicar uma reflexologia, uma acupuntura, uma própria terapia. Hoje você vê mudança nesse movimento ou você acha que está ainda precisando melhorar muito? Ah, ainda precisa melhorar muito, sim, Né? né, nessa parte. Precisa. Até porque a Reflexo, Precisa. precisa, Vivi. A Reflexo, ela é muito nova. Ela tem 30 anos, mais ou menos, no Brasil. Tá, Entende? Então, tá. assim, é uma coisa que a gente, né, a gente ainda tá. O pessoal ainda pesquisa muito, o pessoal ainda tem muita dúvida, desconfia que realmente funciona. Tem muitos médicos que já aderiram e, de fato, receitam, indicam, sabe, profissionais, olha, faz uma massagem, ou, que nem você falou, uma acupuntura, uma reflexo, mas, nossa, isso eu particularmente acho difícil ainda encontrar nessa parte, nesse meio, entende? E o que eu sinto é que eles não só não acreditam, como eles às vezes ficam com receio. Porque sim, é uma coisa que causa um atrito com eles. É uma coisa que vai Sim, não vai de encontro a eles, na cabeça, né, da maioria, não vai de encontro. Ó, a gente não pode trabalhar junto aqui. Entende? Não. Então, assim, entendo. mas assim, E como entendo? não é. E assim, é totalmente, né, é uma coisa assim que não cabe, porque como é bom quando a gente encontra um médico, quando a gente encontra uma nutricionista, um psicólogo, ou qualquer pessoa assim da área da saúde que faz essa integração, que leva o paciente, fala, olha, não, vai fazer tal coisa, faz aurículo, você já ouviu falar em terapia energética? Faz também, sabe? Explica como funciona, indica os terapeutas. Isso vira uma corrente. E eu acho engraçado que, assim, a gente pensa, né? Terapia integrativa. É, mas vamos parar para pensar nessa palavra integrativa. Vamos parar para pensar na palavra holística. É integrar o todo. E o todo não é só o ser humano. O todo é todo mundo. É a corrente mesmo. Porque tá todo mundo caminhando para o mesmo lugar, ou pelo menos deveria caminhar no mesmo objetivo. Exatamente, exatamente. Entende? E Então, assim, hoje, ah, pode falar. não, e hoje, nesse movimento que nós estamos, de um medo, de um receio, né? Já passou o pior, a gente ainda está sem saber como que vai ficar daqui para frente, mas parece que há um adoecimento geral, né? Mesmo que Uhum. eu não esteja doente, ou mesmo que eu doente assim, que eu não esteja com ansiedade, que eu não esteja tão deprimida, tão exaurida, mas todo esse contexto acaba mexendo com a minha própria energia. Tá me ouvindo, Vivi?
Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, Kátia? Agora sim, é Oi? que a Tá, internet travou um cortou. pouquinho. Parou quando você falou que mexe com a energia. Que mexe com a energia. Então, assim, o movimento das pessoas, né, mesmo não sendo comigo, as pessoas à minha volta, se elas estão com ansiedade, se elas estão depressivas, se elas estão com estresse, se elas estão preocupadas, irritadas, essa energia toda, a gente acaba absorvendo também, né? Sim, totalmente. E daí você acaba adoecendo às vezes por tabela, né? E isso é o mais, é muito complicado isso, porque assim, quando você tem uma determinada consciência, tudo bem. E daí você quer levar isso adiante para as pessoas que você conhece, né? Normal. Mas quando a pessoa ela simplesmente se recusa, sem nem ao menos pesquisar e pensar, poxa, será que não é um caminho? Daí é o que é mais difícil, né? É, exatamente. E tem um pouco, Kátia, das pessoas acharem que é uma religião, que tem uma conotação religiosa, espiritual. Tem um pouco disso. Tem. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu morava em Rio Claro, eu fazia yoga. E é claro que no instituto de yoga que eu fazia, tinha lá as imagens, né, Sim. de Shivas, enfim, né? Daqueles deuses lá. E aí as pessoas olham e falam assim, ai, mas lá tem uma imagem, não sei o que. Eu falo assim, gente, mas eu não vou lá porque eu acredito naquela imagem, ou na cultura, ou no, né? Eu respeito quem acredita, respeito tudo. Mas eu vou lá porque o yoga, para mim, tem um sentido e um significado e um benefício extraordinário na minha vida, né? Sim. E às vezes eu vejo que assim, os psicólogos eles são taxados meio que de bruxos, né? Ah, mas como que É. você sabe que eu tô com isso, né? Como assim, né? E aí eu percebo que as outras terapias tem também um pouco dessa mistura do pessoal acreditar, ai, mas com o que essa moça mexe? É só mexendo no pé mesmo, né? Parece-me que tem um pouco desse preconceito, né? Não, total. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma entrevista. Tem um lugar aqui em São Paulo que é o Instituto de Reflexologia, e a moça que criou, ela é muito demais. Ela estuda, escreve artigos e tal. A meta de vida dela, o propósito dela é difundir a reflexologia. Ela estava contando uma história que na época da Inquisição, inclusive, a reflexologia foi considerada bruxaria por conta do toque. Então, assim, era uma coisa totalmente não era aceita mesmo. E tem uma coisa interessante que acontece, porque assim, conforme você vai estudando, a Reflex tem uns cursos assim de 1, 2 anos, sabe? Bem completos, bem bacanas, você consegue ver coisas através do pé da pessoa que ele mesmo mostra, né? O ponto mostra que, assim, traumas que você consegue perceber, por exemplo, se foi com o pai e com a mãe, sabe assim? Como que foi mais ou menos o processo? Às vezes eu já cheguei a olhar no pé da pessoa e falar, olha, você tem algum problema, por exemplo, no intestino e tudo mais? E ela fica meio assim, mas como assim? Ela não acaba ligando automaticamente, a mente liga automaticamente a isso. E não, é só o ponto que está mostrando, porque o pé fica totalmente diferente, a estrutura, a pele, o brilho. Às vezes fica fosco, às vezes não. Pode ser um inchaço, entende? O pé ele mostra. Mas daí as pessoas já levam para outro lado, assim, outra questão. E eu acho isso muito interessante, assim. Sim. Você está fazendo literalmente uma leitura do pé, mas porque você tem todo um embasamento para isso, todo um Isso. estudo, não é uma dedução, não é uma coisa que há um achômetro, né? Tem todo um conceito e toda uma pesquisa para chegar nesse momento, né? Sim, e aí você vai, conforme você vai atendendo, e daí você vai treinando o seu olhar, é todo um processo, né?
Não é assim. Exato. Inclusive, a gente falando sobre isso, foi uma coisa que eu queria até compartilhar com o pessoal, que até a gente conversou, né, Vivi, sobre a minha história em relação à ansiedade. Uma das coisas que eu percebi também nesse curso, lá quando eu fiz o técnico, foi quando eu conhecia Reflexo, o técnico em massoterapia, Uhum. eu tava num processo assim muito forte de ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa e eu percebia que era uma coisa um pouco acima do que era para ser considerado normal, digamos. Tá, sim. Mas assim, sempre fui levando, nunca fui atrás, até que eu cheguei num ponto que assim, eu não aguentava mais aquilo. E eu decidi procurar uma terapia. Terapia é psicológica mesmo, psicoterapia. Eu Tá. falei, não, eu vou Uhum. buscar porque isso tá me fazendo mal. Porque daí, o que que aconteceu? Através da ansiedade, eu comecei a ter uma depressão leve. E daí, Uhum. entendeu? Uma coisa acaba levando a outra. E essa depressão começou a não me deixar sair da cama, né? E é muito difícil esse processo. Quando eu vejo uma pessoa falando, depressão, ansiedade, ou qualquer processo assim, eu me identifico muito e eu entendo total, assim, o que ela tá me dizendo, porque é muito complicado e você não vê saída. Chega um momento, e nossa, quantas e quantas vezes hoje vocês estão me vendo aqui, eu falando, apresentando o meu trabalho e tudo mais, mas quantas vezes eu já não quis tirar minha vida? Entende por isso? Porque eu me via encurralada, eu me via num processo onde parecia que no nada ia funcionar, nada do que eu fizesse ia dar certo. Para os outros, sim, mas para mim, não. Então, assim, essa linha do equilíbrio da ansiedade é muito tênue. É muito, assim, complicado. Você tem que se observar muito. E é interessante que depois que eu fiz a terapia, fui observando muitos processos, fui melhorando e tudo mais, fui me reerguendo de novo. Era muito interessante eu perceber o como os sintomas, Vivi, eles vinham no meu corpo. Eu sentia todos os sintomas. Mesmo aqui dentro, estando bem. Sabe? Estando, sei lá, num parque, super feliz, passeando num final de tarde. Uhum. Não estava acontecendo nada Uhum. na minha vida de ruim. Mas os sintomas estavam lá. Só que daí, até eu conseguir entender o processo do sintoma, entende? Nossa, foi assim, um pouco demorado, teve todo um acompanhamento. E às vezes a gente se entrega, o que eu percebia é que às vezes eu me entregava mesmo para esse sentimento, mas que na verdade era só uma questão de eu perceber o meu corpo. Porque não que de fato aquilo era eu, que aquilo estava acontecendo, era um sintoma de uma coisa que eu precisava melhorar, precisava dar atenção, né? E quando você não dá, só vai piorando, só vai crescendo. Exatamente, exatamente. Deixa eu só te interromper aqui e falar um oi pro pessoal que foi chegando, a Renata, o Rafael. Oi, Júnior, tudo bem? Oi, Pati, a Lápis de Doce, sejam bem-vindos. Kátia, é interessante essa colocação sua, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas tratam tudo como ansiedade, sem saber identificar, né, uma coisa da outra. E trata também, assim como outros sofrimentos, né, outros transtornos, como por exemplo a depressão, trata-se com muita banalidade. Ah, isso é frescura, isso é coisa de pessoa preguiçosa, isso vai lavar um tanque de roupa, que isso passa, né? E quem tem a ansiedade, quem tem a depressão, ouve muitas dessas frases, né? Sim, E a ansiedade, ela é uma fagulhinha que ela vai crescendo, ela vai crescendo. E se você não dá conta dessa fagulhinha, ela pode se transformar em outro transtorno, como no seu caso, que foi o estado depressivo que você acabou adquirindo, digamos assim, por conta dessa ansiedade, né? Porque às vezes a sim, gente acha assim também.
Não, eu dou conta. Não, imagina, isso passa. Não, não preciso me preocupar com isso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas não entendem o quanto a nossa saúde mental ela equilibra todo o nosso resto, né? Ela equilibra, porque assim, os sintomas eles são físicos. Você ter palpitação, você ter sudorese, você ter dor de estômago, ter, né, ter náuseas, enfim, ele é físico. Mas tudo que está manifestando aqui na sua cabeça não é levado em conta. Então, assim, você está com Isso. muita dor de cabeça, você vai no médico, toma um remédio e tenta curar esse sintoma. Mas você não cura a causa do sintoma, né? E a ansiedade ela vai abrindo portas para outros transtornos começarem a tomar conta, né? Como a crise de pânico, por exemplo, como uma fobia social, enfim, vários transtornos, e ela acaba se tornando um sintoma desse transtorno, né? Mas eu vejo que, infelizmente, a gente que trabalha com terapia, a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso financeiro para buscar ajuda, né? E muitas pessoas acreditam que a nossa ajuda, seja reflexologia, seja terapia, seja qualquer, né, acupuntura, enfim, qualquer terapia que vai ajudar você a encontrar esse equilíbrio, tratar a sua parte emocional, ela não é dada valor. As pessoas elas vão no psiquiatra, elas pagam o psiquiatra para se entupirem de remédio, não que não seja importante, gente, né? Tem pessoas que precisam realmente fazer o uso de medicamentos, né? Não estou dizendo que não, você não pode substituir o seu remédio de ansiedade, de transtorno bipolar ou de depressão pela reflexologia. Mas quando você integra tudo isso, quando você começa a tratar a causa de tudo isso, como você fez, né, Kátia? Não estou bem, não quero mais isso para mim, isso está me esgotando, eu vou procurar ajuda. Sim, e foi interessante você tocar nesse ponto dos psiquiatras, porque assim, eu sempre tive muita aversão a remédio. E daí eu lembro de um dia que eu fui conversando com a minha psicóloga, ela falou assim pra mim: Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para um psiquiatra e e daí, lá eles vão te passar uma medicação e não sei o quê. Vivi, foi como se virasse uma chave na minha cabeça. E eu falei, eu lembro que eu falei, eu olhei no olho dela e eu falei, você não vai fazer essa cartinha pra mim, eu não vou precisar tomar esse remédio. Mas isso é o quê? A minha aversão à medicação. E daí eu fiquei tão assim, desesperada, eu fiquei pensando, nossa, o negócio tá muito sério. E na verdade não tava. Mas eu falei, não, eu vou mudar isso. E eu lembro como se fosse hoje que eu comprei um livro para você ter uma noção. Eu comecei a arrancar força não sei da onde, e eu comecei a tentar praticar atividade física porque ajuda muito. Eu lembro que eu comprei um Sim. livro muito bom que o nome é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Foi o meu primeiro livro, assim, voltado ao autoconhecimento, a coisas nesse sentido. Mas eu lembro que foi assim, abriu portas aquele livro na minha mente, assim, ele fez toda a diferença. Depois de algumas sessões, ela até riu conversando comigo sobre isso, porque aí eu fui contando o processo que eu senti quando ela falou isso. E foi muito interessante, porque às vezes é um gatilho, né? É uma coisa que você precisa ali se Hum, agarrar, que você tem, para você poder seguir, virar a chavinha de fato e seguir mesmo, sim. né? E ainda bem que teve isso, porque talvez eu poderia ter, não, tudo bem, isso é aceitado, e não visto outra saída, né? Exatamente. Eu vou falar aqui do depoimento da Flávia, que ela falou que são 7 meses de tratamento de depressão e ansiedade, que ela ainda sente, né, os sinais, mas que hoje ela já sabe identificar esses sinais e contornar a situação, né, e cuidar de si mesma, né, entender o que está acontecendo. É isso que a terapia tenta, né? Tanto eu quanto você na sua terapia, todo mundo que trabalha com terapia, fazer com que a gente entenda os sinais e comece a abrir as portas para cuidar
da gente mesmo, né? E É. não só O- tomar um remédio e passou o sintoma, pronto, tô curado, né? Não é só isso, tem muita coisa dentro da gente que perturba bastante, assim, né? Que faz bastante É, barulho, né, Kátia? bastante. Ô, Vivi, e sabe que tem uma coisa que eu pensei aqui, que eu acho que assim, é muito forte, pelo menos pra mim, na minha vida foi em relação a essa questão da ansiedade. É o poder que o autoconhecimento traz. É o como ele te Com auxilia nisso, cara. Porque daí você sabe certeza. exatamente o que você sabe o que você gosta, você começa a identificar seus limites, tanto com as pessoas como com você mesmo, e daí Sim, você começa a se impor mais no sentido assim de, ó, respeita meu limite, vai devagar, sabe? sim, Mais ou menos assim. Você sabe, às vezes sei. até o como você reage em determinadas situações, o que você precisa fazer para que aquilo não aconteça, para que não venha um gatilho mental e você entre naquela paranoia, vamos chamar assim, né? Naqueles pensamentos Exatamente. de Sim, autodestruição e tudo mais. Então, assim, autoconhecimento sempre para a vida inteira. para a vida inteira. Kátia, perfeita a sua colocação. Não tenho nem o que dizer, porque quando realmente, quando a gente se conhece, a gente se descobre o que a gente suporta, o que a gente não suporta, o que a gente pode, o que a gente não pode, e também a não se autoflagelar por isso, né? É, Ah, eu não dou conta de, sei lá, subir num palco e dar uma palestra para 1.000 pessoas. Tudo bem, e, né, se isso não é o seu desejo, se isso não é uma coisa que você tem dentro de você que precisa ser feita, você não precisa ir lá e encarar dessa forma, né? A gente sim, precisa entender as nossas limitações, entender que tem dia que a gente está bem e tem dia que a gente não está bem. E tudo bem, né? A gente não precisa ser guerreiros o tempo inteiro, né? A gente não precisa ir para a luta 100% todos os dias, né? Porque todo dia é uma luta diferente, cada um trava a sua, né? Que cada sim. um tem dentro de si o que te permeia, mas a gente se cobra muito, então a gente começa a gente começa a ter cuidado e carinho com nós mesmos quando a gente se Isso. autoconhece. É o olhar carinhoso, né? É, para nós mesmos, porque e às vezes a gente faz isso muito bem com os de fora, né? A gente tem muita facilidade, às vezes, em Sim, fazer isso. E a gente se deixa de lado, né? E faz toda a exatamente. diferença. Faz toda a diferença você simplesmente se aceitar do jeito que você é. É óbvio, sabendo que você pode sempre melhorar, você pode sempre melhorar Sim, algum ponto, mas sim. assim, esse é o meu limite, sabe? E tá tudo certo. Sabe, eu posso eu posso sentir estresse no sentido assim, eu posso sentir raiva, os sentimentos estão aí para ser sentidos, né? A própria ansiedade, ela faz parte dos nossos Sim, sentimentos normal para nossa sobrevivência. Mas assim, até que exatamente. ponto, né? É não deixar que esses sentimentos controlem a nossa vida. É nós que temos que aprender a controlar eles, né? Isso, E usar cada sentimento aí de maneira benéfica, né? E não de maneira que a gente entre numa depressão, que fique, né, com mais estresse, com mais raiva, não entrar nessa linha, né? sim. E uma coisa, Vivi, que você tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Que apertei um Uma coisa botão aqui e que você sumiu. Agora voltou. Eu e os botões do uma celular, minha gente, não liga não. Uma coisa que também que acho que é muito importante, sabe, quando a gente está num processo assim de ansiedade ou num processo de depressão, é você aceitar,
Porque eu falo por mim que no começo, lá no comecinho, eu não me aceitava uma pessoa depressiva. Eu falava, caramba, que saco. Eu sou uma pessoa depressiva. As pessoas não vão gostar de mim. Eu só sirvo pra encher o saco. Entende? Não sei nem pra que eu tô nesse mundo. E foi daí que começou a vir outros pensamentos de até de dessa questão de tirar a vida mesmo. Porque eu comecei a me achar um peso. Sim, E você se acolher nesse momento é muito importante. De fato, você acolher mesmo o que você sente, ali o teu processo, para você poder caminhar. E, né, porque sempre vai ser colocado pessoas no seu caminho para que você possa ter uma ajuda, para que você possa caminhar e se desenvolver e melhorar. É, eu sei que é muito difícil quando você está na situação, você estar aberto a isso, né? Hoje é, eu tô falando aqui, mas eu sei a dificuldade que a gente tem quando a gente está nesse sim, processo, sim, né? sim, Mas, sei lá, eu acho que faz muita diferença. faz, Bastante mesmo. com certeza. Kátia, nós temos uns minutinhos para a nossa live terminar. Eu quero agradecer a participação de todo mundo que nos assistiu. Lembrando que essa live fica no YouTube e aqui no IGTV. E também vou compartilhar com a Kátia para ela poder disponibilizar nas redes sociais dela. Quando eu quero fazer a reflexologia, como que eu encontro a Kátia? Para onde eu ligo? E entro no Instagram? Como que eu encontro a Kátia para fazer uma sessão de reflexologia com ela? Olha, pode ser pelo Instagram, que é assim, K_reflexologia, como tá aqui em cima no meu nome, KAH_reflexologia. E lá vocês podem tanto me chamar, né, no privado, e também vai ter o meu telefone lá na página mesmo em cima. Já tem o meu número, né, que eu sou de São Paulo, do DD11. E daí eu marco tudo certinho, a gente vê, eu posso ir tanto fazer atendimento a home care ou em salas que eu subloco, né? É bem tranquilo falar comigo nessa parte. Eu tô sempre ativa nas redes sociais, sempre olhando, eu respondo rápido também. Legal. Kátia, eu quero agradecer mais uma vez. Só vou fazer uma pausa aqui, que a Flávia está dizendo que ela já ouviu mesmo, que depressão é frescura, né? Que é só para chamar atenção e que existe ainda, infelizmente, um tabu, né? E Sim. que nós profissionais da saúde, temos que começar também a fazer esse papel de começar a quebrar esse tabu todo dessas frases aí que o pessoal sai falando e não sabe nem o que está falando direito, porque não entende o que é depressão, não entende o que é É, ansiedade, não tem conhecimento, né? Infelizmente. A dica que eu dou é que conheçam antes, né? Vão isso. saber do que se trata, vão ler, vão estudar. Hoje a gente tem aí o YouTube com dezenas de profissionais falando a respeito, para daí a gente poder ter uma opinião mais formada sobre o que realmente é frescura e o que é depressão, né? Que uma coisa não é sinônimo da outra. Sim, e Kátia, a também última colocação, pode falar. eu também gostaria de agradecer ao pessoal, ao convite, e também o pessoal que está aqui com a gente. Espero que eu tenha ajudado. E uma coisa também que eu gostaria de dizer é em relação a essa questão de ver o outro como se fosse só carne, uma carne e um osso ali, um corpo que está ali. Mas também começar a ter mais empatia, né? Eu acho Sim, que o conhecimento ligado à empatia. Entende? A gente começa a ver o outro de uma forma mais diferente, com mais sensibilidade. E daí corta esses achismos, né? Para com esse sim, julgamento. Tenta compreender mais. exatamente. Kátia, meu muito obrigada. Nós ainda vamos marcar a entrevista para você contar para mim um pouquinho como que o reiki e todo, como é o reiki, todo o seu papel, o que que ele ajuda, né, na depressão, na ansiedade, enfim, como que é esse trabalho.
Vamos falar de preconceito, com certeza, quando a gente falar de Sim. hate também, né? E então, para quem se interessar, eu vou fazer uma entrevista com a Kátia e vou disponibilizar. Eu quero agradecer novamente a sua presença, muito obrigada, foi muito prazeroso, assim, eu tenho certeza que vai, só o seu relato e de como você venceu, né, a ansiedade e a depressão já vai agregar muito valor na vida das pessoas que estão no mesmo sofrimento. Ah, obrigada. É o que eu mais quero aqui nessa noite. Obrigada, viu? Obrigada de verdade, de coração. Gente, obrigada pela participação de vocês. Kátia, um beijo, boa noite. E mais uma vez, obrigada e força. Bom trabalho aí para vocês. Continue mudando vidas. Obrigada. E igualmente para você, viu, Vivi? Tamo junto nessa caminhada. Tamo junto. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente.